encontrei um álbum de fotos com pessoas que nunca existiram. Nunca imaginei que um simples álbum de fotos, escondido no fundo de um baú empoeirado, guardaria a prova de uma vida que nunca aconteceu. Um mosaico de sorrisos e celebrações de pessoas que, de alguma forma, existiam apenas nas páginas daquele livro silencioso, mas nunca na realidade da minha família, nem na memória coletiva que eu tanto valorizava. A descoberta não foi um susto repentino, mas uma revelação gradual, uma névoa que se dissipava lentamente para expor uma paisagem completamente desconhecida, forçando-me a questionar cada certeza sobre o passado de minha avó e, por extensão, sobre a minha própria compreensão do que significa realidade e memória. Meu nome é Clara. Eu sempre fui a neta curiosa, a que perguntava demais e buscava histórias em cada canto da casa da minha avó Sofia. Sofia não era uma mulher de muitas palavras, mas seu olhar contava volumes que sua boca se recusava a proferir. Ela tinha o silêncio dos oceanos, profundo e cheio de mistérios que eu, na minha ingenuidade juvenil e sem malícia, atribuía a uma sabedoria ancestral, um modo gentil de observar o mundo sem a necessidade de expressar cada pensamento, cada emoção. Ela partiu há alguns meses, deixando um vazio imenso em meu peito e uma casa cheia de memórias, objetos e o cheiro inconfundível de biscoitos de canela que ela só fazia em dias de chuva. Um aroma que ainda hoje me traz um misto agridoce de saudade e um presságio de algo por vir. A tarefa de organizar seus pertences coube a mim. Era um trabalho delicado, quase um ritual de despedida, onde cada objeto, cada peça de roupa dobrada com esmero, parecia sussurrar uma história. Um fragmento da vida que ela viveu, dos amores que cultivou, das dores que suportou. Subi ao sótão, um lugar que sempre considerei mágico, um portal para o passado, repleto de coisas antigas e odores que se misturavam, madeira envelhecida, tecido guardado por décadas e um toque sutil de poeira que dançava nos raios de sol que teimavam em entrar pela pequena janela do telhado, criando feixes luminosos no ar rarefeito. Lá, entre caixas de Natal com enfeites de vidro delicados e móveis cobertos com lençóis brancos, como fantasmas silenciosos, encontrei um baú de madeira escura, daqueles que parecem ter vindo de outras épocas, com ferragens enferrujadas e um cadeado, surpreendentemente aberto, como se esperasse pacientemente ser descoberto, como se estivesse me convidando. Dentro do baú, havia uma camada superior de panos antigos, alguns lenços de seda com bordados delicados, cartas amareladas pelo tempo e pelo uso, algumas peças de cerâmica rústica que Sofia pintara na juventude, e por baixo de tudo, embrulhado em um pedaço macio de veludo azul desbotado, o álbum. Era um álbum grande, de capa dura, encadernado em couro marrom escuro, com as bordas gastas pelo tempo e pelo manuseio, um objeto que parecia ter sido amado, manuseado e revisitado inúmeras vezes. Na capa, em letras douradas e ligeiramente apagadas, lia-se apenas, minha vida. Senti uma onda de emoção tomar conta de mim. Eu imaginava encontrar fotos da infância de Sofia, talvez de seu casamento com meu avô, Ricardo, ou dos meus pais quando crianças, em momentos que eu reconheceria e nos quais me veria. Seria uma forma de manter sua memória viva, de me conectar com a linha do tempo familiar que ela representava, de preencher o vazio deixado por sua partida. Sentei-me no chão, a luz fraca do sótão iluminando as páginas que eu abria com cuidado, o coração batendo com uma expectativa doce e melancólica, mas também com uma pontada de curiosidade que se tornaria insaciável. As primeiras páginas mostravam fotos de Sofia jovem, com o mesmo sorriso enigmático que eu conheci, um leve levantar de canto de boca que sempre me intrigava. Havia fotos dela com meu avô, Ricardo, em seu namoro e casamento, sorrisos genuínos e olhares apaixonados que comprovavam o amor que eles compartilhavam. Minha mãe, Laura, e meu tio Marcos apareceram em suas infâncias, momentos reconhecíveis da nossa história familiar, que eu havia ouvido tantas vezes em contos de fadas modernos, permeados de aventuras e alegrias. Tudo estava normal, familiar, aconchegante, exatamente como eu esperava. Continuei folheando e então, um detalhe começou a me incomodar, um pequeno desajuste que a princípio pareceu trivial, mas que se enraizou em minha mente e se recusou a ser ignorado. Era uma foto de um piquenique em um parque que eu conhecia bem, o Parque das Acácias, onde Sofia sempre nos levava nas tardes de domingo, onde corríamos descalços e brincávamos sob as sombras das árvores antigas. A data, marcada com a caligrafia elegante e arredondada de minha avó na borda inferior da foto, dizia verão, 1988. Na imagem, Sofia estava sentada em uma toalha xadrez, com um chapéu de palha que eu me lembrava de ter visto em alguma gaveta, e um sorriso tranquilo. Ao lado dela, no entanto, não estava meu avô Ricardo,
Como eu esperaria para aquela época, pois ele ainda vivia então. Havia um homem desconhecido de cabelos claros e olhos gentis, com um braço envolto nos ombros de Sofia, em um gesto de familiaridade e carinho que me causou um estranhamento profundo. E havia 2 crianças. Um menino de uns 7 anos e uma menina de talvez 5, ambos rindo e segurando balões coloridos, com traços que eu nunca havia visto em nossa família, que não se encaixavam em nossa árvore genealógica. Meu cérebro registrou a anomalia, mas tentou racionalizar, buscar uma explicação lógica para o que via. Talvez fossem amigos muito próximos, ou vizinhos de longa data, ou parentes distantes que eu nunca havia conhecido, ou dos quais eu não me lembrava. Mas a intimidade da cena, a forma como Sofia e o homem se olhavam, a maneira como as crianças se aninhavam nela, a naturalidade dos gestos, tudo sugeria algo mais profundo, algo que não era apenas uma visita casual ou uma pose para uma fotografia. Continuei folheando, com uma sensação crescente de estranheza e um leve calafrio na espinha, um pressentimento que me alertava para o que viria. A próxima página mostrava uma festa de aniversário. Aniversário do Lucas, 1989, dizia a legenda com a caligrafia inconfundível de Sofia. O bolo decorado, a decoração festiva, os talheres de prata cuidadosamente dispostos. Até o papel de parede floral ao fundo do cômodo era idêntico ao da sala de jantar de Sofia, um lugar de muitas celebrações familiares que eu tinha em minha memória. Mas as pessoas eram as mesmas do piquenique. Sofia, o homem de cabelos claros, o menino Lucas, agora 1 ano mais velho e com um sorriso ainda mais largo, e a menina, que estava sentada no colo de Sofia, recebendo um abraço carinhoso. Nenhuma das minhas tias, nenhum dos meus primos, nenhum dos amigos que eu sabia que frequentavam a casa naquela época. Era como se, para este evento, toda a minha família houvesse sido magicamente substituída por esses estranhos, por essas figuras desconhecidas, que pareciam ter uma vida própria nas páginas do álbum. Minha respiração ficou mais rasa, e um nó se formou em meu estômago, apertando-o com uma força inesperada. Aquelas não eram apenas fotos de amigos. Aqueles eram retratos de uma família. Uma família que eu nunca havia visto, de quem nunca havia ouvido falar, e que parecia ter existido na casa da minha avó, em eventos que eu reconhecia, em cenários familiares, mas com pessoas que eram completamente alheias à minha própria história, a história que me foi contada, a história que eu acreditava. A confusão inicial transformou-se em perplexidade, e a perplexidade em um medo frio e crescente. Uma sensação de que algo fundamental na minha compreensão do mundo estava prestes a ser alterado, subvertido. Fechei o álbum por um momento, sentindo a rugosidade do couro contra meus dedos, tentando organizar os pensamentos em minha mente, que parecia um turbilhão de perguntas sem respostas. Poderia ser um álbum que Sofia havia encontrado em algum antiquário e mantido por curiosidade? Mas as legendas eram da sua própria caligrafia, inconfundível. E os cenários, os móveis, as decorações, eram inconfundivelmente os dela, os da sua casa, os do meu lar. Era como se Sofia tivesse vivido uma vida paralela com outra família dentro da mesma casa, nos mesmos anos em que ela vivia com meu avô e meus pais. A ideia era absurda, mas as evidências visuais eram irrefutáveis. A necessidade de entender, de desvendar aquele mistério que ameaçava desmantelar minha percepção da história da minha avó, tornou-se urgente, quase uma febre. Saí do sótano, o álbum pesado em minhas mãos, sentindo-me como uma detetive que acabará de encontrar a primeira pista de um caso impossível, de um crime contra a realidade. Desci as escadas e encontrei minha mãe, Laura, na cozinha, preparando o jantar. Seus olhos se arregalaram ao ver o álbum em minhas mãos e a expressão perturbada em meu rosto. "O que é isso, filha? Que cara é essa? Você parece que viu um fantasma." Abri o álbum nas páginas do piquenique e do aniversário. "Mãe, quem são essas pessoas? Você os conhece?" Eles estavam com a vovó Sofia. Minha mãe pegou o álbum com as mãos que tremiam levemente, a mesma mão que me ninava quando eu era criança. Seus olhos percorreram as fotos, depois voltaram para mim, uma expressão de profunda confusão e um leve pânico dançando em suas feições, no seu olhar. Eu nunca vi essas pessoas na minha vida, Clara. Este homem, essas crianças. Eu não faço ideia de quem sejam. Mas o parque, a sala de jantar, é a casa da sua avó. Não entendo. Que bizarro. Ela folheou mais algumas páginas, e a mesma cena se repetia, um padrão perturbador que não se encaixava. Sofia em eventos familiares, mas sempre com a mesma família desconhecida. Será que ela comprou este álbum em algum lugar? Ela tinha essa mania de colecionar coisas antigas, de trazer para casa objetos de outras vidas. Mas a caligrafia, mãe, as legendas são da vovó Sofia.
Meu amado Thomas Lucas crescendo, a alegria de Sarah. Quem são Lucas e Sarah? Por que nunca ouvi falar deles? Por que ela os amava tanto? As palavras saíram apressadas, carregadas de uma urgência que minha mãe não parecia conseguir compreender completamente, presa em sua própria confusão. Minha mãe balançou a cabeça, derrotada pela perplexidade. Eu realmente não sei, Clara. Nunca vi nada parecido. Sua avó era uma pessoa muito reservada, tinha um mundo interior muito rico. Talvez seja algum tipo de fantasia, ou uma história que ela inventou para si mesma, um escape. Sua explicação, embora plausível para o temperamento reservado de Sofia, não me convenceu. A realidade das fotos, a forma como as cenas eram encenadas, a naturalidade dos gestos, era muito palpável para ser apenas uma fantasia. Havia uma intencionalidade, um propósito. A obsessão cresceu, dominando meus pensamentos. Eu passei dias e noites imersa naquele álbum, analisando cada detalhe. As roupas, os cortes de cabelo, os objetos nas cenas, tudo parecia consistente com a época em que as fotos foram tiradas. Mas as pessoas eram persistentes e assustadoramente desconhecidas. Comecei a pesquisar técnicas de fotografia e manipulação de imagens da época. Antes do Photoshop, antes da era digital, as montagens eram feitas com recortes cuidadosos, sobreposições precisas, retoques manuais e refotografias meticulosas. Era um trabalho artesanal que exigia paciência, habilidade e um cuidado extremo. Se as fotos fossem falsificadas, elas seriam obras de arte em si, criadas com uma finalidade misteriosa, com um propósito secreto. Voltei ao sótão, determinada a encontrar mais pistas. Sofia não faria algo assim sem deixar um motivo, uma explicação, uma ponta solta em sua complexa teia de segredos. Eu revirei o baú de novo, esvaziando-o completamente, peça por peça, lembrança por lembrança. Por baixo de um forro falso no fundo, um segredo escondido em um segredo, encontrei uma pequena caixa de metal enferrujada, antiga. Dentro, envolta em um pedaço de renda amarelada e delicada, havia uma medalhinha antiga de prata com a inscrição Thomas para sempre. E ao lado dela, um maço de cartas amarradas com uma fita desbotada e um pequeno diário de capa de tecido desbotado, sem título, sem qualquer identificação externa. A caligrafia era, sem sombra de dúvida, a de Sofia. Comecei a ler o diário, e a cada linha, a verdade se revelava dolorosa e comovente, uma cascata de emoções que me engolfava. O diário contava a história de um amor avassalador que Sofia viveu na juventude, antes de conhecer meu avô Ricardo, um homem chamado Thomas. Ele era um idealista, um artista, um espírito livre com a alma de poeta e os olhos de sonhador. Eles se conheceram em uma viagem, e foi amor à primeira vista, uma paixão que consumiu tudo ao seu redor. Tinham planos de se casar, de construir uma vida juntos, de ter filhos, de envelhecer lado a lado. Ele sonhava com um menino chamado Lucas e uma menina chamada Sarah, nomes que agora reverberavam em minha mente com um novo e doloroso significado. Sofia descrevia a felicidade, os planos, os sonhos com uma intensidade que me fez sentir a perda dela, como se fosse minha, como se a dor dela tivesse se tornado a minha própria. Mas o destino, cruel e imprevisível, interveio de forma brutal. Thomas morreu em um acidente trágico, repentinamente, antes que pudessem concretizar seus sonhos, antes que pudessem viver o amor que tanto ansiavam. Sofia ficou devastada, grávida e sem chão, com o mundo desabando sobre sua cabeça. Ela abortou espontaneamente alguns meses depois, perdendo não apenas Thomas, mas também o filho que seria Lucas, a semente de seu amor. A dor foi imensa, insuportável, uma ferida que parecia nunca fechar. Ela descrevia a sensação de ter perdido tudo, de ter seu futuro arrancado de suas mãos, de ter sua vida desmantelada em um instante. Depois de um tempo de luto profundo, um luto que parecia não ter fim, Sofia conheceu Ricardo, meu avô. Ele era um homem bom, estável, com um coração gentil que a amava e a ajudou a reconstruir sua vida, a encontrar um pouco de paz e um novo rumo. Eles se casaram, tiveram meus pais, construíram uma família que eu conhecia e amava. Mas no fundo, a ferida de Thomas e do seu filho não nascido nunca cicatrizou completamente. Ela permaneceu como uma sombra, uma dor latente, um amor que nunca se apagou. Então, um dia, Sofia começou a criar o álbum. Ela descrevia no diário o processo meticuloso, a paixão com que se dedicava a cada detalhe. Ela comprava fotos de famílias em bazares, revistas, ou até mesmo pintava rostos em outras fotos, em telas em miniatura. Ela tirava fotos de si mesma em eventos da família, ou em lugares que ela e Thomas haviam sonhado em visitar, e depois, com uma paciência de artista, inseria as imagens de sua outra família Thomas, Lucas e Sarah nas cenas. Ela criava uma narrativa visual para a vida que nunca pôde ter,
um universo paralelo onde seus sonhos com Thomas se concretizavam, onde seu amor proibido e interrompido podia finalmente florescer. Era uma forma de manter viva a memória de seu primeiro amor e dos filhos que ela nunca teve, um refúgio para sua alma atormentada, uma forma de terapia silenciosa. Ela sabia que era uma fantasia, mas era uma fantasia tão real para ela quanto a própria vida. As datas e os locais no álbum eram reais, os eventos também. Mas as pessoas, Thomas, Lucas, Sarah, eram personagens de um sonho, de uma vida que ela havia fabricado para si mesma, para suportar a dor de uma perda irreparável. O álbum não era apenas um livro de fotos, era um diário visual de um luto prolongado, de um amor que transcendeu a morte, de uma imaginação que criou uma realidade alternativa para sobreviver à tristeza, para encontrar um propósito na dor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia. Não eram lágrimas de tristeza pela minha avó, mas de profunda empatia e compreensão. A quietude de Sofia, que eu sempre vi como sabedoria, era, na verdade, o peso de uma dor silenciada, de um mundo interior tão rico e tão secreto que ela precisava externalizá-lo em sua própria arte. As pessoas no álbum não existiam na realidade, mas existiam de forma muito real no coração e na mente da minha avó, em seu universo particular. Voltei para a casa de minha mãe, o diário e o álbum em minhas mãos, meu coração apertado. Minha mãe e meu tio estavam lá, esperando por mim, com os olhos cheios de preocupação. Sentei-me com eles e contei toda a história, lendo trechos do diário de Sofia, mostrando a medalhinha com o nome Thomas. Eles ouviram em silêncio, seus rostos pálidos, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Meu avô Ricardo, o homem que amou Sofia e que viveu ao seu lado por décadas, provavelmente nunca soube da profundidade desse seu mundo secreto, desse amor anterior que ela mantinha vivo em um álbum de fotos. Ele, em sua bondade, preencheu a vida dela com um amor real, mas nunca pôde apagar a sombra de um sonho perdido, de uma vida que nunca foi. Minha mãe Laura abraçou o álbum contra o peito, soluçando. Minha mãe, ela sofreu tanto. E nós nunca soubemos. Ela era tão discreta. Meu tio Marcos, o cético, tinha os olhos marejados. Ela era uma artista à sua maneira. Criou sua própria realidade para lidar com a dor, para encontrar um sentido. Aquele álbum, que eu pensei que revelaria uma farsa, revelou, na verdade, uma verdade mais profunda e complexa sobre o amor, a perda e a capacidade humana de criar beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. As pessoas no álbum, embora nunca tivessem existido fisicamente na vida de Sofia como sua família, existiam em seu coração, em sua memória, em sua necessidade de ter um mundo onde Thomas, Lucas e Sarah pudessem viver. A história da vovó Sofia, de seu álbum secreto e das pessoas que nunca existiram, ressignificou a forma como eu via a memória e o luto. As memórias não são apenas registros do que foi, são construções, tecidas com fios de amor, perda e imaginação. E às vezes, para sobreviver à dor, precisamos criar mundos onde nossos sonhos perdidos ainda possam florescer, mesmo que apenas nas páginas de um álbum empoeirado. Um testamento silencioso de um amor eterno. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. A revelação do álbum não apenas trouxe à tona a dor oculta de Sofia, mas também abriu um novo capítulo na história da nossa própria família. Minha mãe Laura e meu tio Marcos comoveram-se profundamente ao descobrir a dimensão do sofrimento e da resiliência de sua mãe. Eles começaram a reavaliar suas próprias memórias dela, percebendo que a quietude de Sofia não era apenas uma característica de sua personalidade, mas um refúgio para um mundo interior complexo e cheio de emoções não ditas, uma forma de proteger a si mesma e a eles de sua própria dor. Decidimos que o álbum não seria guardado em segredo, mas sim compreendido e honrado. Minha mãe e meu tio, com a minha ajuda, organizaram uma pequena reunião familiar, não para lamentar, mas para compartilhar a história de Sofia com os primos e tios mais próximos. Foi um momento de profunda emoção. Alguns parentes se lembraram de Thomas, o primeiro amor da Sofia que faleceu jovem, mas nunca imaginaram a magnitude de seu impacto na vida dela, a profundidade da sua perda. Outros se emocionaram ao ver as fotos, percebendo a arte e o esforço de Sofia em criar aquele mundo paralelo, aquela realidade alternativa. A história de Sofia trouxe uma nova camada de humanidade e compreensão à nossa família, conectando-nos de uma forma que antes não existia, preenchendo lacunas emocionais. A partir de então, o álbum Minha Vida não era mais um objeto de mistério ou tristeza. Ele se tornou uma homenagem, um testamento silencioso da força do amor e da resiliência de uma mulher. As fotos das pessoas que nunca existiram em nossa realidade passaram a ser vistas com carinho, com respeito, como parte da Sofia completa.
Da mulher que amou tão profundamente a ponto de criar um universo inteiro para seu amor perdido. Não era uma falsidade, mas uma verdade emocional expressa através da arte. Eu, Clara, me senti particularmente conectada a esse aspecto da vida de Sofia. Minha avó, a tecelã de histórias para mim, havia criado sua própria história, seu próprio conto de fadas, para lidar com a realidade. A inspiração que ela me deu, com sua imaginação e sua capacidade de transformar a dor em arte, era imensa. Eu, que sempre amei histórias, agora tinha uma compreensão mais profunda do poder delas. Da forma como elas nos ajudam a dar sentido ao mundo e a viver através das adversidades, a encontrar beleza mesmo na tristeza. A minha própria vida começou a se transformar. Eu já havia estudado fotografia na faculdade, e a descoberta do álbum de Sofia reacendeu essa paixão, com uma intensidade que eu não sentia há muito tempo. Comecei a me dedicar a um projeto de fotografia artística, inspirado na metodologia da minha avó. Meu objetivo era explorar a natureza da memória, da perda e da imaginação. Eu fotografava pessoas em cenários de seus sonhos perdidos, de seus, e se de suas vidas que nunca aconteceram, mas que existiam em suas mentes, em seus corações. Era um trabalho delicado, que exigia empatia e uma profunda conexão com as histórias das pessoas, com suas dores e suas esperanças. Minha exposição, intitulada Ecos de Vidas Não Vividas, foi um sucesso estrondoso. As fotos, com suas montagens sutis e atmosferas etéreas, tocaram o público de uma forma profunda e inesperada. Elas falavam sobre o luto que carregamos em silêncio, sobre os amores que perdemos, sobre as crianças que não nasceram, sobre as carreiras que não seguimos. Minha avó Sofia, de alguma forma, era minha maior musa, a inspiradora silenciosa por trás de cada imagem, cada história, cada emoção transmitida. Conversei com a curadora da exposição sobre o álbum de Sofia. Ela, uma mulher sensível e apaixonada por arte e suas interseções com a psique humana, ficou fascinada. Sugeriu que o álbum fosse exibido em uma sessão especial da galeria, como um exemplo da capacidade humana de criar significado a partir da dor. Eu, minha mãe e meu tio concordamos. O álbum de Sofia, com suas pessoas que nunca existiram, encontrou seu lugar de honra, não como um segredo vergonhoso, mas como uma obra de arte que celebrava a resiliência de uma alma, a profundidade do amor e a força da imaginação. A exposição e a história de Sofia trouxeram uma atenção inesperada para nossa família. Jornalistas e documentaristas se interessaram, querendo contar a história da mulher que criou uma família em fotografias. Eu e minha mãe, com o apoio do meu tio, decidimos compartilhar a história de Sofia com o mundo. Não para sensacionalizar, mas para inspirar, para mostrar que a dor pode ser transformada em algo belo e significativo, que a arte pode ser uma forma de cura. Em uma entrevista, ao ser perguntada sobre o que o álbum me ensinou, respondi com a voz embargada pela emoção. Ele me ensinou que o amor não se limita à realidade que conhecemos, aquilo que é tangível. Que a imaginação pode ser um refúgio poderoso contra a dor, um espaço onde a alma pode se expressar livremente. E que mesmo nas perdas mais profundas, podemos encontrar maneiras de manter vivos aqueles que amamos, de alguma forma, em algum lugar. Mesmo que apenas nas páginas de um álbum empoeirado, um testamento silencioso de um amor eterno que se recusa a morrer. Minha vida, que antes era focada em apenas observar, agora era sobre criar, sobre contar histórias, sobre conectar pessoas através da arte e da experiência humana. Eu me tornei uma curadora de almas, de memórias, de sonhos perdidos e reencontrados. A chave que abriu o baú da minha avó, e que me levou ao álbum, abriu não apenas um segredo de família, mas um caminho para a minha própria vocação, para o meu próprio propósito de vida. O álbum de Sofia, com suas pessoas que nunca existiram, permaneceu um lembrete constante do amor que ela carregava, da perda que ela suportou e da incrível capacidade do espírito humano de encontrar maneiras de sobreviver, de sonhar, de criar, mesmo quando a realidade se mostra mais cruel e implacável. Ele era uma homenagem à sua vida, à sua arte e ao seu amor eterno. E eu, Clara, a neta curiosa, me tornei a guardiã dessa história, a voz que a ecoava, a artista que a celebrava. A chave, que parecia um objeto sem explicação, foi, na verdade, a chave para uma compreensão mais profunda da vida, da arte, do amor e da capacidade infinita da alma humana de se reinventar, de se reconstruir, de sonhar. As pessoas no álbum de Sofia talvez nunca tenham existido em nossa realidade, mas elas viveram uma vida plena e feliz no coração de minha avó, e através dela, ganharam uma existência imortal em minha memória e na arte que eu criei, um testemunho silencioso de que o amor, em todas as suas formas, jamais morre. É um legado de que o amor não se encerra com a ausência física, mas persiste, transforma-se e encontra novas formas de expressão.
Este álbum, que um dia foi um mistério, é agora a prova de que o coração humano, mesmo diante da maior dor, tem uma capacidade inesgotável de sonhar e de criar beleza, desafiando a própria lógica da existência. E para mim, essa é a maior lição de todas.